Olá, eu sou o Dr. Cascapeira e estou trazendo mais um programa Alegrum Vive. Esse programa fica nos meus canais, mas principalmente é um programa dirigido à família Web Rádio, que hoje eu aproveitei para fazer também pelo Instagram. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma reflexão. Eu, como médico, quero refletir sobre algumas questões agora, logo pela manhã. Vamos à nossa vinheta. Então, quero conversar com você hoje, antes para eu colocar aqui, o meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, meu CRM é 41749. A nossa proposta sempre vai ser educativa, informativa. Essa é a nossa ideia. Eu quero falar hoje, sempre vou falar sobre a medicina, mas vou falar sobre reflexões, porque entendo muito que nós precisamos melhorar nosso estilo de vida para melhorar nossa saúde, nossa qualidade de vida. Então, quero falar hoje sobre otimismo e pessimismo. A maneira que a gente vê o mundo, a maneira que você identifica as questões que acontecem com você, vão ser registradas no seu mundo interior. Então, nós teremos sempre a ideia do mundo interior causando o mundo exterior. Vou repetir, sempre o mundo exterior vai, consequentemente, criar um mundo exterior. E é difícil para a gente, porque a gente vive, né? A gente vive, como assim? Como é que as coisas que acontecem comigo, eu crio? É um pouco parecendo esotérico, um pouco abstrato demais. Como assim? Então, a partir do momento que a gente começar a estudar, a partir do momento que a gente começar a perceber, identificar que existe essa correlação direta entre o que acontece comigo e o que acontece antes no meu mundo interior. Então, abrindo o livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorinho, hoje, vi lá, seja otimista. E eu tenho um defeito, né? Acho que um dos grandes defeitos que eu tenho é ser otimista demais. Então, às vezes, eu até saio um pouco fora da realidade com essa vontade de ser otimista. Mas, para mim, existe todo... Então, por quê? O que é ser otimista? Nada mais é do que uma perspectiva das coisas que me acontecem, que acontecem no mundo, sob um tipo de olhar, quer dizer, sob um tipo de perspectiva. Então, a maneira que eu vou encarar, a maneira que eu vou observar, a maneira que eu vou perceber o mundo, ele vai, digamos assim, ser transferido para a minha percepção interna, eu vou guardar essa percepção e vou, naturalmente, depois exteriorizar isso aí, consciente ou não. Vou trazer um caso, nada como explicar um caso. Então, apareceu uma paciente para mim, com um tumor abdominal, já numa fase adiantada, onde ela estava ali nos tratamentos todos convencionais e não estava tendo os resultados que gostaria. Então, era a história dela. A história dela é assim, ela teve um caso muito sério na vida dela, teve um conflito, uma situação muito grave, onde o marido dela acabou desencarnando, acabou morrendo de uma forma, parece que meio trágica, meio de repente, né? Então, quando a pessoa está adoecida, digamos que a gente vai acompanhando o processo, né? Mas, no caso dela, não, foi uma morte meio repentina do marido, e ela entrou, então, numa crise muito grande. Imaginem, né, a situação, muitos anos de casada, teve uma crise muito forte, entrou num processo depressivo, ficou muito tempo para lidar com aquela situação, e aí eu faço uma entre aspas aqui, nós não estamos preparados para lidar com a morte, nem a nossa morte, nem a morte das nossas pessoas mais próximas, nós não estamos preparados, e é estranho falar disso, porque, não quero falar disso, mas como que você vai deixar de falar de uma coisa inevitável, inexorável, né? Pelo menos precisa pensar, pelo menos precisa, de vez em quando, meditar a respeito, né? Observar. Bom, então, ela teve um trauma muito grande, entrou uma depressão, ficou meses ali lutando, mas como o melhor remédio ainda é o tempo,
É claro que com o tempo ela foi buscando ajuda, foi buscando terapias, tratamentos, e foi melhorando. Ela foi melhorando. E, basicamente, essa melhora dela, digamos assim, deixou ela um pouco mais fortalecida, ela não teve nenhum tipo de doença, mas ela ficou com uma dor. Ela ficou com uma dor numa região do abdômen. Então, ela foi melhorando, e aí ela começou, né, nos vários tratamentos, nas várias pesquisas, ela ficou com uma dor na região do abdômen. E ela indo ao médico, o médico, bom, vamos observar, vamos analisar essa dor. Nós sabemos que todos os conflitos podem levar a doenças. Quando os conflitos são, quanto mais graves os conflitos e mais duradouros, mais graves as doenças. Então, quanto mais, digamos, forte os conflitos e mais duradouros, mais grave as doenças. Então, ela foi ao médico e ela estava já numa fase melhor. O médico pediu os exames, fez uma tomografia de abdômen e não deu nada. Não deu nada, não apareceu nada, está tudo bem, tudo bem. E ela melhorando. Aí, então, começou a voltar a estilo de vida dela, a melhor qualidade de vida. Começou, então, a renovar as amizades, começou a, digamos assim, começou a fazer coisas que ela gostava, começou a praticar esporte, fazer dança, ela gostava muito de dançar, começou. Então, a vida dela foi melhorando. Aí, passados alguns meses, ela fazendo sempre uma reavaliação no médico, falando, voltando lá, olha, essa dor abdominal que eu tenho, ela não melhorou, ela continua, mas é muito forte. Não, é uma dorzinha que eu tenho aí constante. Bom, então vamos fazer novamente a tomografia. Ótimo, vamos fazer a tomografia. E fez a tomografia, olha, não apareceu nada na tomografia. Tudo certo, tudo bem. Bom, aí, voltando à vida, aí ela começou novamente começou a passear, gostava muito de viajava com as amigas, começou a fazer todo um processo de retomar a vida plenamente. E passado o tempo, ela já estava melhor, 6 meses voltou lá o médico, vamos fazer a revisão, normal, a gente acha interessante mesmo fazer. E olha, a dor persiste, a dor continua aqui. Ah, tá ok. Vamos fazer novamente os exames e vamos fazer uma tomografia. O médico falou, fez a tomografia, nada, tudo normal. Volta à vida, aí vida plena, vivendo bem, já se sentindo saudável, já se sentindo fortalecida, estava tudo certo na vida dela, e ela, então, quando voltou para a revisão, na terceira ou quarta vez dessa revisão, falou, a dor continua, é uma dorzinha, continua. Eu quero deixar aqui um parênteses, ela estava com a dor, mas o quadro dela era um quadro normal, ela não tinha nenhum problema de saúde, ela estava bem. Tinha uma dor persistente, mas que estava tudo bem. Ela não tinha nenhum tipo de problema, não tinha nenhum tipo de coisas mais sérias, né? Estava vivendo uma vida normal, passeando, fazendo exercício, dançando, fazendo a vida dela. Só que eu preciso trazer aqui para vocês uma situação que eu acho importante no caso dela, porque a gente conversando, identificamos uma questão muito importante. Ela tinha uma crença, ela tinha um pensamento desde a infância, onde ela tinha um pensamento dela, e ela não sabe muito bem por quê, se alguém da família teve um problema ou não, que ela teria um risco de uma doença abdominal grave. Então, veja bem, ela tinha já internalizado, aí comecei a nossa live falando isso, falei, olha, o mundo interior cria o mundo exterior, tá? Ela tinha lá um processo desde a infância, onde ela tinha muito medo. Era um medo que ela tinha, sem razoabilidade, quer dizer, não tinha motivo de uma doença abdominal. Ela achava que ia ter uma doença abdominal. É como se eu pensasse assim. Mas ela estava muito bem, ela estava bem. Então, quando foi pela quarta vez na revisão médica e persistindo a dor, o médico disse, bom, então vamos fazer um exame um pouco mais completo. Vamos fazer um exame com uma tomografia, mas agora com contraste. Talvez a gente não esteja pegando alguma coisa, porque o contraste vai delinear melhor a parte dos órgãos internos, essa coisa toda. Então, pode ser que a gente veja o que está acontecendo. Deixar a atenção aqui que ela estava tendo uma vida plena. E aí eu quero deixar para vocês a dúvida, né? Então, tudo bem, estava tendo uma vida plena, estava vivendo bem, tinha uma dor. A dor estava sendo crônica, mas não estava impedindo dela viver. E aí ela foi fazer a pesquisa. E eu acho excelente fazer a pesquisa. Mas aí, nessa pesquisa, o médico viu e falou, olha,
encontramos aqui uma alteração. Vou deixar claro aqui para você. Então, na quarta vez que estavam fazendo a tomografia, a dor não tinha aumentado, estava tudo do mesmo jeito, estava igual. Na quarta vez, o médico falou, encontrei aqui uma alteração. Parece que é um pequeno tumor. Para isso, a partir daí, deflagrou todo um processo em cima de uma crença que ela tinha, em cima de um, digamos, de um pensamento, de uma ideia que não tinha muito sentido, mas estava lá. Então, o que a gente diz? Muitas vezes, quando você entra em contato com a informação, você materializa aquilo. Eu estou falando de física quântica, tá? Então, física quântica diz o seguinte, quando o observador, quer dizer, uma pessoa que está observando, que está vendo, ela observa uma situação, aquela situação acontece. Eu sei que é estranho, né? Até uma metáfora que eles usam, os físicos quânticos, é assim. Será que uma árvore, quando cai na selva, faz barulho? Aí eles dizem, se não tiver ninguém ouvindo, não faz barulho. Só faz barulho se tiver alguém ouvindo. Falo, como assim? A árvore não faz barulho? Sim. Mas como é que vai saber que está fazendo barulho? Porque tem alguém ouvindo. Então, se não tiver ninguém ouvindo, eles dizem que não faz barulho. E como é que você vai provar isso aí? Não tem como provar. Eu vou pôr lá um microfone. Não tem alguém ouvindo. É um microfone. Veja, olha, é um paradigma, né? Mas como assim? O barulho só tem... É uma maneira, né, dos físicos quânticos explicarem como funciona essa física quântica. Então, eles naturalmente dizem isso. Então, aí, também o professor Hélio Couto diz, muitas vezes, quando você entra em contato com o diagnóstico, você pode materializá-lo. Então, por isso, a questão é muito sutil, é uma questão muito paradigmática, controversa, quer dizer, é claro que eu preciso saber os diagnósticos, mas, às vezes, eu posso estar ainda, entre aspas, num processo a nível de funcionalidade, quer dizer, ainda o corpo não instalou a doença ainda. No caso dessa paciente, para mim ficou muito claro que quando ela ficou sabendo que tinha um tumor, ela deflagrou a doença, e isso em poucos meses, em 3 meses, ela já tinha um tumor abdominal absurdo, que veio, e nada o tratou, e que veio levar ela ao desencarne. Então, eu queria deixar para vocês essa história real, verdadeira, de uma experiência que eu tive com uma paciente, para vocês entenderem como é forte a questão do nosso pensamento. É como se você já não soubesse, mas eu estou trazendo para você a amplitude de o que você pensa, o que você registra, você vai naturalmente trazendo para você. Então, quando a gente começou essa nossa live aqui, falando sobre ser otimista ou ser pessimista, então o que é o otimismo? É uma perspectiva de uma realidade. E o que é o pessimismo? É uma perspectiva de uma realidade. E aí nós estamos olhando uma realidade sobre 2 pontos de vista. O otimista vai olhar e falar, não, tudo bem, isso tem um aprendizado, tem aí uma oportunidade, eu posso aprender alguma coisa com essa situação. Ou, eu posso falar, isso vai me trazer grandes problemas, eu vou ter grandes dificuldades. Aí a nossa intenção é, bom, qual seria a melhor opção? Algumas pessoas que são adeptas ao pessimismo, digamos assim, elas dizem justamente que, não, eu sou realista. Como se olhar de um ponto de vista de uma situação, que a situação está lá, olhar sobre um ponto de vista mais negativo, mais pesaroso, mais problemático, fosse a realidade. E olhar sobre um ponto de vista com mais expectativas boas, esperanças, positividade, fosse uma fantasia. E eu discuto isso, falei, pera um pouquinho, a realidade, são os 2 aspectos. Então, eu vou interpretar a realidade sobre um aspecto e sobre outro aspecto. E aí, não, nós temos como corrente comum do pensamento, né, como uma situação como se fosse a mais certa, entre aspas, eu olhar do ponto de vista pessimista. E por quê? Né? Eu começo a conversar com as pessoas, e por que elas olham desse ponto de vista? Bom, uma das questões que eu percebo é que medo da frustração. Medo da frustração. Então, quando você se frustra, né, você vai sofrer. Aí eu digo, bom, tudo bem, se você se frustra, você vai sofrer.
Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando as pessoas entendem que elas olham sobre um ponto de vista mais otimista, é como se fosse maior a chance de sofrer pela frustração. E quando elas estão olhando sobre o ponto de vista pessimista, elas já estão se frustrando, porque o ponto de vista pessimista já é frustrante, já é uma frustração. Então, olha que interessante, a pessoa fala, não, eu não quero me frustrar, mas ela fica se frustrando quando ela coloca sob perspectiva determinada situação da vida dela, o lado pessimista, o lado negativo, o lado ruim, as coisas ruins que podem acontecer. Com o agravamento, aqui eu vou colocar, se a gente olhar sobre um ponto de vista transcendente, sobre um ponto de vista mais holístico, né, ou mesmo quântico, quando eu coloco sobre a perspectiva, a possibilidade de eu concretizar é maior, porque eu já estou concretizando em algum nível na minha mente. Então, quando eu coloco uma perspectiva, quando eu olho uma situação qualquer, eu já estou criando a possibilidade dessa possibilidade ser maior do que do outro lado, de um ponto de vista otimista. Olha que interessante. Então, a opção de ser pessimista, muitas vezes, ela não é simplesmente uma escolha que não traz nenhum tipo de problema, né? Sobre esse ponto de vista quântico, quando você coloca a perspectiva de uma situação sobre o ponto de vista pessimista, você aumenta a possibilidade daquilo acontecer. Então, a gente fala na física quântica que existem probabilidades e possibilidades. Então, existe uma probabilidade. Quando você escolhe observar, isso é uma base da mecânica quântica, quando você escolhe observar, você aumenta a possibilidade. Eu vou repetir isso aqui. A diferença de probabilidade, uma coisa provável e uma coisa possível. Então, quando eu escolho na probabilidade, uma coisa provável, eu aumento a possibilidade. Então, a gente começa a perceber que não é só uma escolha. Não, eu prefiro ser pessimista para não me frustrar. Não. Primeiro que você já está frustrante. Segundo, bom, aí então a pessoa me perguntaria, tudo bem, agora eu entendi que não é interessante eu ser pessimista, porque em sendo pessimista, eu aumento a possibilidade. Mas como é que eu faço se eu ponho uma perspectiva otimista e isso me empolga, né? E aí eu vou colocar como expectativa, e a coisa não dando certo, eu me frustro e sofro mais. Então, nós estamos falando, basicamente, do sofrimento. Olha que interessante. Então, é como se fosse pautando a vida, fosse vivendo a vida, sob um ponto de vista do sofrimento. Claro. Então, se eu estou como base nas minhas escolhas, sofrer ou não sofrer, eu basicamente, é isso que eu vou estar escolhendo o tempo todo. Então, aí eu dou um passo para trás. Como é que eu faço para diminuir a possibilidade de sofrimento? Agora eu coloquei como possibilidade de sofrimento. Eu estou dando um nó na cabeça de vocês, mas eu acho que vocês estão entendendo. Então, como é que eu posso diminuir, então, a possibilidade de sofrimento? Se eu escolho o ponto de vista pessimista, a perspectiva pessimista, porque eu não quero sofrer. Mas eu fico sofrendo enquanto eu estou colocando essa perspectiva. Estou tendo frustração, estou sofrendo. Se eu ponho do ponto de vista otimista, eu receio que ao não concretizando aquilo do jeito que eu estou vendo, eu vou ter um sofrimento, eu vou ter a frustração. Aí você vai falar, aí nós vamos começar a quantificar sofrimento. Né? Eu sofro mais, sofro menos, mas o sofrimento estaria perdendo. Mas a possibilidade de eu colocar uma perspectiva otimista, existe a possibilidade de eu não sofrer. Claro. Né? Porque e se a coisa se concretiza no lado otimista, no lado positivo, no lado do aprendizado, no lado da perspectiva de crescimento, não de sofrimento. Eu não sofro. Então, nessa escolha, pessimista e otimista, eu estou obtendo uma vantagem, entre aspas, obtendo uma visão otimista, porque pode ser que eu não sofra, pode ser que eu sofra, legal, mas aí eu tenho duas possibilidades. No pessimista, eu já estou sofrendo. Então, eu estou escolhendo ser pessimista porque eu vou sofrer aparentemente menos por causa da minha frustração. Então, eu me frustro mais se a coisa que eu coloquei como otimismo não der certo. E aí, por quê? Por que eu sofro mais? Veja, eu estou aprofundando no raciocínio, estou trazendo com vocês aqui um pensamento lógico, aprofundando para que a gente possa ver. Por que
que, se eu escolho a perspectiva otimista, eu tenho um aumento de possibilidade de sofrimento. Por quê? Porque eu ponho expectativa. Isso aí. Então, aí entramos numa nova, né, expectativa. Então, se eu colocar expectativa, eu vou ter, claro, uma possibilidade de sofrer mais, porque eu esperei aquilo muito. Expectativa tem que aquilo acontecer, aquilo precisa acontecer de todo jeito. Então, na expectativa, quanto mais expectativa eu coloco, mais o risco de não dando certo, mais o sofrimento. Então, legal, aí tem uma pessoa dizendo aqui que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu estou trazendo um outro raciocínio, tá? Prisma, para poder a gente conversar nesse aspecto. Então, eu preciso, então, aprender a não ter expectativa. Né? Não sei quem falou, um filósofo que disse que o sofrimento está na expectativa. Se eu não tiver expectativa de nada, eu não sofro. Olha que interessante. Então, a gente está chegando agora na expectativa. Como você lida com expectativa? Se nós pudermos, olha que interessante, termos uma visão otimista, né, uma perspectiva otimista, sem uma expectativa grande, né, a expectativa pode ser pequena, eu anulo, entre aspas, ou diminuo muito o processo de sofrimento, porque eu não vou me frustrar. Eu só me frustro quando eu tenho expectativa. Pode ver. Todas as nossas frustrações, elas foram construídas por nós. Nós colocamos numa pessoa, que a pessoa ia ser assim para a gente, ia ser bondosa, ia ser amorosa, etc. E tal, e a pessoa não foi. Mas eu coloquei a expectativa. O outro não. Tudo bem, tem pessoas que, né, aparentam isso aí, ou prometem coisas, mas sempre eu que vou colocar a expectativa, e de acordo com a minha expectativa, eu vou me frustrar. Então, nós precisamos aprender a como trabalhar com a expectativa. E esse seria o ponto mais interessante. Como é que a gente pode, digamos assim, diminuir a nossa expectativa? Diminuir a expectativa não quer dizer não colocar energia no que eu quero fazer. Não quer dizer que eu não posso me empenhar, que eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, que eu vou pôr metas, que eu vou pôr objetivos, né, que eu vou definir coisas na minha vida. Não quer dizer isso. Só quer dizer que eu não preciso colocar grandes expectativas. Expectativa seria o quê? Eu espero que aquilo dê certo, mas eu espero com uma certeza que aquilo vai dar certo. É muito bom eu colocar uma condição de certeza. Não, que isso vai dar certo, mas sem ter tem que dar certo. Então, a expectativa, ela é, digamos assim, problemática quando eu coloco um tem que dar certo. Então, não tem que dar certo. Pode dar certo. De novo, eu vou sair, né, de um tem que e vou para um pode. Então, eu tenho um determinado objetivo. Digamos que você tem um determinado objetivo, por exemplo, de curar uma determinada doença sua. Tudo bem? Você tem um problema qualquer, vai curar uma doença sua. Aí você pode olhar todos o que fala sobre aquela doença, sobre como as pessoas evoluem, como estão nos registros médicos, as cirurgias que a pessoa tem que fazer, os tratamentos que a pessoa tem que fazer. Isso aí é um ponto de vista. É importante? Isso é a realidade, depende. E aí eu vou dizer para você, não se estuda em medicina, não se estuda, pelo menos eu nunca vi, não se estuda curas. Curas, apesar da doença. Como assim? Não, porque você pode ter uma doença grave, por exemplo, né? Pode ter um câncer, uma doença infecto-contagiosa crônica e tal. Se você for do ponto de vista da medicina convencional, você vai ter todo o sistema como funciona, quais são os prognósticos, quais são as coisas que você tem que fazer. Mas tem pessoas que, apesar disso, se curam. Essas pessoas que se curam, saindo fora da curva, às vezes até curas espontâneas, ou se curam de forma mais natural, estas curas ditas espontâneas não são estudadas. Então, quando uma pessoa vai no médico, faz os exames, tem uma doença grave, e ela se cura, apesar da perspectiva médica, apesar da probabilidade médica da pessoa ter uma doença grave, então não é estudada. A pessoa não é estudada. Então, eu quero dizer o seguinte para você. Como fazer
para que você, a partir de agora, observe que existe no universo outras maneiras, por perspectiva, de encarar qualquer coisa. E a principal que eu mais gosto, a que eu mais gosto, filosoficamente, inclusive, o que eu mais gosto é olhar do ponto de vista otimista, mas olhar do ponto de vista como se nós estivéssemos numa grande escola no planeta Terra. Então, sobre esse ponto de vista, sobre essa perspectiva, uma grande escola, nada mais é do que aprendizado. Nada mais é do que eu estou experimentando. Nada mais é, então, digamos que você entre num curso, numa universidade, numa faculdade, e ali você tem várias experiências para ser feitas. Várias. Você vai lá no laboratório, faz experiência disso, daquilo, de aquilo outro. Ou vamos dizer, vamos colocar uma perspectiva talvez mais interessante, vamos colocar um grande teatro, como se o planeta Terra fosse um grande teatro, um grande cinema, onde você tem milhares de filmes para atuar. E aí você vai escolher o filme que você quer atuar, porque você é um ator. E o ator precisa atuar. Por quê? Porque é o processo dele, da vida dele, da experiência de crescimento. Então, acho que ficou até mais interessante, né, do que escolas. Tem gente que gosta de escola, mas falando em atuação, todos nós somos, então, atores e atrizes num grande palco, que seria o planeta Terra. E esse grande palco, ele está ali para que a gente exercite a nossa capacidade de atuação dentro dos papéis que a gente vai escolher. Então, tem milhares de papéis, a gente vai escolher um papel e vai atuar naquele papel. Nada mais que isso. Então, imagine um ator que escolhe fazer um determinado papel no cinema, no teatro, e ele vai atuar naquilo ali. Ele vai vivenciar aquela situação, ele vai experimentar aquela situação. E aí, quanto mais ele, digamos assim, se mistura com o papel, quanto mais ele se miscui no papel, mais ele fica, digamos assim, contaminado, vou pôr essa palavra aqui, pelo personagem. E aí vem um grande problema. Se nós nos contaminamos com a nossa personalidade. Como assim? Hoje eu estou no personagem Rubens. Sou médico, integrativo, sou pai, sou filho, sou marido, e etc. Então, eu estou nesse papel. Então, esse papel é um papel transitório, igualzinho um filme, igualzinho uma peça de teatro. Só que eu estou tão integrado, tão miscuído, tão mergulhado nesse papel, que eu esqueço que eu não sou isso, eu estou. Vou repetir. Eu não sou isso, eu estou. Então, a gente precisa observar, olhar que papel eu estou fazendo. E será que a gente pode mudar de papel? Será que a gente pode escolher outro filme? Será que eu posso escolher outra peça de teatro? Será? Olha, eu vou deixar essa dúvida aqui nesse nosso bate-papo. Será que eu posso escolher outro papel? De repente eu falo, não quero mais esse papel. Não, eu quero sair dessa peça de teatro, quero fazer outra. Será que o grande diretor, olha, eu estou colocando aqui um grande diretor, que a gente pode chamar de Deus, ele não deixaria a gente mudar? Então, eu te convido para que você faça um novo personagem. Isto faça um novo filme, um novo teatro, que você possa viver uma vida de uma outra maneira. Aí, sendo mais otimista, porque o papel de teatro eu posso fazer o papel, vou fazer o papel do otimista nesse filme aqui. E vou mudar o filme. Então, a partir de agora, mude o filme da sua vida. Transforme essa peça de teatro que a gente chama de vida. Porque nada mais é. Nós sabemos que nós estamos holograficamente aqui no planeta. E isso é uma conversa para outro dia. Eu quero deixar um abraço para o Luiz, o pessoal da Família Web Rádio. Vale a pena você conhecer essa rádio. Família Web Rádio. Você aí, agradeço por estar conosco. E eu tenho uma coisa para te dizer. Seja otimista sem expectativa. Mude o filme da sua vida. Se você gostou, retransmite, né, para as pessoas e se inscreva nos nossos canais aqui. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.